Olá, turma. Vamos lá para mais uma aula, né? Pensando aí o atraso de algumas semanas e sem aula, estava com problema no computador. Mas vamos lá. É, Na aula de hoje vamos dar início a uma sequência de duas aulas, onde nós vamos trabalhar sobre trabalho, potência e energia, certo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e potência. Na próxima aula vamos dar continuidade falando sobre energia. É, Primeiro, o que é trabalho? Quando se fala de trabalho, é a quantidade de energia que a gente gasta na execução de qualquer tarefa. Ou seja, quando a gente executa uma tarefa, está gastando energia e nesse gastar energia está realizando ali trabalho, ok? Em física, essa palavra trabalho relaciona duas coisas. Relaciona a força que você faz e o deslocamento que se aplica a um determinado objeto. Ou seja, só existe trabalho para a física se existir uma força, pelo menos uma força, e essa força for responsável em um certo deslocamento, em executar um certo deslocamento. O que é isso? Quer dizer que se uma força aplica sobre o objeto e esse objeto continua imóvel, é, não existe aí a realização de trabalho, ou seja, essa força não realiza trabalho, ok? Para entender melhor, a gente vai falar agora sobre como calcular o trabalho. Existem dois casos, existem duas maneiras para me calcular o trabalho. O primeiro deles é o seguinte: quando eu tenho força e o deslocamento na mesma direção, que é essa primeira figura aqui. Eu tenho que a caixa está se movendo, está se deslocando na horizontal, e a força que está provocando esse deslocamento é também na horizontal. Então, nesse caso, o trabalho vai ser simplesmente força vezes deslocamento, ok? E no segundo caso, eu tenho ainda a força perdão, eu tenho ainda o deslocamento na horizontal, só que a força não está mais na horizontal. Existe um ângulo entre a força e a horizontal, ok? Nesse caso, a gente vai continuar multiplicando força vezes distância, só que aparece agora um terceiro termo, que esse terceiro termo é o cosseno entre a força e o ângulo que ela faz em relação ao deslocamento. Como o deslocamento é na horizontal, o ângulo aqui em relação à horizontal, ok? Então, eu tenho duas maneiras para me calcular trabalho. Se tratando de trabalho, existem três formas de se realizar trabalho. Quais são elas? Primeiro, o trabalho motor, que é quando a força ou uma de suas componentes tem o mesmo sentido do deslocamento, ou o que é isso? Ou seja, a força que está sendo aplicada, em, ela é responsável pelo deslocamento, ou seja, a força exerce sobre um objeto e essa força faz com que o objeto se mova. Certo? É chamada de força motor, ou perdão, é chamado de trabalho motor, ou seja, trabalho maior do que zero, trabalho positivo. Quando a gente tem a força no sentido contrário, ou seja, a força está impedindo o movimento, está ali atrapalhando o deslocamento, ou seja, o objeto está se movendo para a direita e a força está sendo para a esquerda, a gente chama esse trabalho de trabalho resistente. Ou seja, a força está resistindo ao movimento. Ou seja, o trabalho é realizando aí um trabalho resistente. Ok? E quando a força é perpendicular ao deslocamento, ou seja, formando aí um ângulo de 90 graus, esse trabalho passa a ser nulo, porque a força nem é responsável pelo deslocamento e nem impede que atrapalhe esse deslocamento. Ou seja, a força não tem efeito nenhum em relação ao deslocamento. Ok? Então, sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, ou a força fizer 90 graus com o deslocamento,
o trabalho aqui vai ser nulo. Ok? Para a gente continuar aqui, vamos resolver um exemplo bem simples, ok? E vamos seguir adiante. O exemplo diz o seguinte: uma pessoa, por meio de uma corda, arrasta um caixote em movimento retilíneo praticamente uniforme, na direção horizontal. Se a velocidade do caixote é de 0,5 metros por segundo e a tração F aplicada sobre a corda é de 1.200 newtons, qual o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos? Considerando aí cosseno de 30 graus igual a 0,87. Ou seja, a pessoa que está puxando a corda com um ângulo horizontal de 30 graus. Então vamos lá seguir adiante. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular o deslocamento. A questão fala da velocidade, fala do tempo, mas não fala do deslocamento. Só que como aqui, o movimento aqui é praticamente uniforme, então nós vamos calcular o deslocamento usando aqui a fórmula da velocidade média. Ou seja, a velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. A velocidade, no caso dessa questão, é 0,5 e o tempo é de 10 segundos. E o ΔS eu vou substituir por D, que representa aqui o nosso deslocamento. Certo? Fazendo aqui a multiplicação em x, certo? Então, D vai ser igual a 0,5 vezes 10. Calculando, 0,5 vezes 10 equivale a 5 metros, ou seja, D igual a 5 metros, ok? Então, agora vamos calcular o trabalho realizado por essa força. Como a força e o deslocamento não estão no mesmo ângulo, então o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui é o ângulo de 30 graus, certo? Substituindo os valores, força é 1.200, deslocamento 5, cosseno de 30, que o cosseno de 30 equivale a 0,87, e é só multiplicar os valores. 220 vezes 5 vezes 0,87 equivale a aproximadamente 5.220 joules. Joules é unidade para trabalho, energia e calor. Então, sempre que se falar de calor, trabalho ou energia, a unidade de medida padrão vai ser joule, ok? Continuando, existem algumas forças que têm uma maneira particular de se resolver, ok? A primeira delas é a força peso. Como vocês sabem, a força peso é calculada como sendo massa vezes gravidade. E o deslocamento, normalmente provocado por ela, é na vertical. Ou seja, a gente vai considerar o deslocamento sendo a altura com que o objeto está subindo ou descendo. Mas, como a gente já viu aqui em aulas anteriores, a força-peso sempre puxa os objetos para baixo. Então, se você está sujeito à gravidade, você está sendo puxado para baixo. Então, quando o objeto está descendo, esse trabalho vai ser favorável à força, ou seja, vai ser um trabalho motor com sinal positivo, e quando o objeto está subindo, o trabalho vai ser contrário à força, o deslocamento é contrário à força, então o trabalho vai ser negativo, ok? Então, subindo, massa vezes gravidade vezes altura, negativo, e descendo, massa, gravidade vezes altura, positivo, ok? Então, vou fazer aqui um exemplo. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu sei que o objeto é levantado, ou seja, o objeto está subindo, o trabalho vai ser massa, gravidade e altura, só que com sinal
negativo. Vai ser menos massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é 7 kg, a gravidade e a altura, consequentemente, 10. Os valores que a questão me deu. 7 vezes 10 vezes 10 dá 700. Então, o trabalho aqui é menos 700 joules. E joule é representado usando somente a letra J maiúscula, ok? Então, não preciso estar escrevendo sempre joules. Eu posso representar por um J, ok? Pronto, existem forças não constantes, ou seja, forças variáveis, forças que estão mudando com o tempo. Como eu estou com forças que não são constantes, eu não posso mais simplesmente aplicar a fórmula de trabalho. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos construir o gráfico dessa força com a força em função do deslocamento, não em função do tempo, e a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho realizado por essa força, ok? Uma força em particular que a gente usa para fazer isso é a força elástica. Força elástica, ela depende do deslocamento, ou seja, quanto mais você estica a mola, maior força está sendo aplicada ali, ok? Isso independente da constante. Então, a constante é só a constante de elasticidade. Mas, se não tiver força nenhuma, o deslocamento é zero. Se tiver uma força pequenininha, o deslocamento é pequenininho. Se tiver uma força muito maior, o deslocamento é muito maior, ok? Então, para a gente calcular a força elástica, a gente calcula a força elástica multiplicando a constante vezes x, certo? E o gráfico que a gente monta dessa força é um gráfico linear, ou seja, essa linha aqui varia conforme o aumento a elongação, ou seja, eu aumento o deslocamento e eu aumento a força de forma linear. E como vocês estão vendo, essa figura aqui formada pelo gráfico é um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Temos aqui a altura que é K vezes X e a base X. Então a gente multiplica a altura, K vezes X dividido por 2. Nesse caso, X vezes X é X ao quadrado. Então, para o trabalho realizado pela força elástica é kx ao quadrado sobre 2, ok? A gente vai fazer um exemplo também desse tipo de questão para ficar fácil de todo mundo entender. Uma mola é esticada desde a sua posição inicial, não alongada até a posição em que a alongação é de 10 centímetros, o alongamento é de 10 centímetros, ou seja, a mola em repouso, eu estico, aumento ela mais 10 centímetros. O gráfico mostra a intensidade da força tensora em função do alongamento. Determine a constante elástica da mola, o trabalho realizado pela força tensora no alongamento de 0 a 10 centímetros e o trabalho realizado pela força elástica no alongamento de 0 a 10 centímetros. Primeira coisa que a gente observa aqui no gráfico é que quando o alongamento é de 10 centímetros, a força é de 50 newtons. Então, para me esticar a mola até a distância de 10 centímetros, eu preciso de uma força de eu preciso de uma força de 50 centímetros. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é calcular a constante elástica. Foi pedido aqui no item A a constante elástica da mola. Antes da gente calcular, vamos transformar primeiro o x nas unidades padrão. Está em centímetros, 10 centímetros, convertendo para metros, dividindo aqui por 100, é 0,1 metros. Ou seja, 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros, certo? A gente vai usar a fórmula da força elástica, K vezes X, F igual a K vezes X.
Pelo gráfico lá, nós sabemos que a força é 50 e o x, mudando aqui a unidade, 0,1. Então, passando esse 0,1 para o outro lado, 50 dividido por 0,1, fica 500 newtons por metro. No item B, o que nós temos no item B? Nós precisamos calcular o trabalho realizado pela força tensora. A força tensora, ela se move, ela tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Então, o trabalho vai ser positivo. A gente vai usar a fórmula da força elástica de calcular o trabalho realizado por uma força elástica, só que aqui vai ter sinal positivo, tá certo? Então, o K é 500, o X é 0,1 sobre 2. Então, 500 vezes 0,1 sobre 2. Calculando tudo isso aqui, vai dar exatamente 2,5 joules, ok? E para calcular o trabalho realizado pela força elástica na mesma situação, ela é o mesmo da força tensora, só que como ela é contrária ao movimento, então o trabalho vai ser negativo, ou seja, menos 2,5 joules. Tranquilo até aqui? Então, vamos seguir adiante. Dando continuidade ao assunto de trabalho, potência e energia, a potência é uma rapidez com que o trabalho é realizado. Ou seja, se eu tenho duas máquinas que realizam o mesmo trabalho e uma faz mais rápido do que a outra, quer dizer que se for mais rápida, é mais potente do que a primeira. Ok? Para calcular a potência, a gente simplesmente divide o trabalho pelo intervalo de tempo. Ok? Então vejamos aqui que potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais tempo, menos potente, menos potência essa máquina tem. Ou seja, essa força está sendo menos potente. Ok? E se tratando de potência, existem três situações distintas. Existe a potência total recebida. Imagine aqui que eu tenho uma máquina qualquer. Vamos imaginar aqui um aparelho que sirva para um carregador de celular, por exemplo, que a gente usa sempre. Um carregador de celular, ele recebe energia da tomada, tem a potência da tomada que ele recebe. Parte dessa energia é usada para carregar o celular, ou seja, a potência é útil, e outra parte é usada para aquecer o carregador, que é a potência não utilizável, que é a potência dissipada, a potência que foi perdida, ok? Então, a potência recebida, ela sempre tem que ser igual à potência útil, potência que foi utilizada, mas a potência que foi perdida na forma de calor, ok? Toda máquina ela tem um rendimento, que esse rendimento nada mais é do que a razão entre a potência útil e a potência total. Ou seja, se eu dividir a potência útil pela potência total, eu vou ter um númerozinho decimal que representa aí o meu rendimento. E eu multiplicando esse valor por 100, eu tenho rendimento em porcentagem, ok? Vou fazer aqui um exemplo, vocês vão entender mais na prática, ok? Imagine um motor que consome 2 kW, 2 kg é 2.000, quando realiza um trabalho de 2.800 joules em 7 segundos. Calcule a potência dissipada pelo motor, B, o rendimento do motor. Primeiro, para calcular a potência dissipada, eu preciso saber quanto é que vale a potência total recebida, que no caso aqui 2.000 watts, ok? E a potência útil, que eu não sei quanto vale, mas eu posso calcular essa potência útil dividindo o trabalho que foi realizado pelo tempo. Então, o trabalho realizado foi 2.800 dividido por 7 segundos. Então, o trabalho aqui é
Então, a potência útil aqui é exatamente 400 watts. Agora nós precisamos calcular a potência dissipada. Nós sabemos já que a potência total tem que ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Nesse caso, a potência total é 2.000 e a potência útil é de 400. Então, eu sei que a potência dissipada é 2.000 menos 400. 2.000 menos 400 é exatamente 1.600 watts. Ok? Então, nós temos aqui que a potência dissipada é 1.600 watts. Para mim calcular agora o item B, calcular o rendimento, rendimento nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total. Ou seja, nós precisamos dividir aqui 400 por 2.000. Fazendo essa divisão, nós teremos que o resultado 0,2, ok? Rendimento sempre é um número decimal, é 0, alguma coisa. Só que transformando em porcentagem, multiplicando esse valor por 100, quem não sabe multiplicar por 100, a vírgula vai duas casas para a direita, então o rendimento aqui é 20%. Ou seja, 20% da energia que a máquina recebe, ela transforma em trabalho. Os outros 80% é desperdiçado na forma de calor. Ok? Pessoal, façam a atividade direitinho e um abraço. Ok? Fiquem em paz.